O testemunho que você vai ouvir agora é do irmão Lucas Pedroso, membro da IPFD a larga distância. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido e amado pastor Roberto, esse que tem o prazer de cumprimentar mais uma vez é seu irmão em Cristo, Lucas Pedroso. Para a glória de Deus, nosso Pai, Filho e Espírito Santo, eu gostaria de estar contando um testemunho aqui na empresa onde eu trabalho, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, pastor Roberto. Aqui eu trabalho com tecido, onde as máquinas que operam o processo de tingimento, de tingir o pano da pintura, elas trabalham a mais de 130 graus. E ontem 18 do mês 3, agora de 2025, o meu encarregado ele tinha dosado algo errado na máquina, tanto que era manual, então nem eu estava mexendo nela, porque eu estou em treinamento ainda. E com isso o pano começou a dar mancha e algo errado lá, e é um tecido branco, e é um tecido caro, é um pano chato de mexer, é uma malha, na verdade é uma malha. E aí infelizmente ele já estava desfalecido com esse pano, porque já tinha acontecido outras coisas e com medo de dar problema. Mas então, pastor Roberto, para a glória de Deus, né, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e assim Deus ele operou um milagre. O encarregado me chamou cabisbaixo e falou assim para mim: você tem fé? Ele perguntou se eu tinha fé. E eu falei: eu tenho. Então, você tem fé, ora para esse pano aqui, ele ficar bom. E aí, pastor Roberto, eu falei amém. Aí passou uns minutos, ele saiu de perto da máquina, eu fui em direção ao banheiro, né? Fui lá, cacei um canto, fui no banheiro e ali eu ajoelhei. E ali eu fiz a seguinte oração a Deus, falando com o Senhor, pedindo para que Deus viesse operar de misericórdia, e que aquele pano ele viesse a sair perfeitamente daquela máquina, para a glória de Deus, porque se nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez, né, o Senhor Deus fez sair água da rocha, quantos milagres extraordinários que a gente pode contemplar lendo, né, o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então eu sabia que para Deus aquilo não era nada. Então assim eu me pus de joelho, naquele pequeno momento ali, instante de oração, fiz uma prova com Deus, falei com Deus: se o Senhor operar um milagre e o pano sair perfeitamente, eu vou gravar o testemunho, né? Vou testemunhar para a glória de Deus. E amém. Mas se o Senhor também não operar, eu vou glorificar da mesma forma, porque só o Senhor é Deus. E assim eu fiz essa oração, essa prova com Deus, como Deus tem sido comigo aqui nessa empresa, pela sua infinita misericórdia. Então, pastor Roberto, sucedeu que o pano ficou aí, né? Deu meu horário de trabalho, eu fui embora. Aí hoje, agora pela tarde, eu passei a saber do encarregado. Eu falei: e o pano lá que o senhor tinha me falado? Aí ele falou: não, o pano ficou bom. Aí eu falei: glória a Deus. Aí eu contei, né, o que eu fiz para ele, e ele creu realmente que foi Deus que operou, né, para a glória de Deus. E ele ficou feliz e glorificou também o nome do Senhor, né, meu encarregado, pastor Roberto. E
Então, assim, até ele chegou a contar para outro colega de trabalho, ele comentou sobre o feito, e assim o nome do Senhor foi glorificado, para a glória de Deus. Então, assim, Deus operou, e eu, como, né, fiz o voto a Deus que eu ia testemunhar conforme o Deus assim operasse, então estou aqui gravando o meu testemunho para a glória de Deus. Para algumas pessoas pode ser simples, mas grande foi, aleluias, o manifestar e o poder de Deus, né? Eu estou até aqui ainda no horário de janta do trabalho, gravando esse testemunho aqui agora. Então, assim, Deus é maravilhoso, e se a gente crer e ter fé e pedir segundo a vontade de Deus, Deus ele opera até no meio dos ímpios sobre a nossa vida, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Amém, pastor Roberto? Então deixa aqui esse pequeno testemunho aí para edificação da fé. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos despede mais uma vez é seu irmão em Cristo, Lucas Pedroso.